Durante 30 dias, eu fiz algo que, se eu contasse fora de contexto, muita gente ia achar estranho. Eu mudei completamente a forma como eu interagia com o dinheiro no dia a dia. Não foi trabalhar mais, não foi cortar gastos, não foi aprender um novo investimento. Foi mudar a relação. E isso começou de um jeito bem simples. Eu parei de tratar o dinheiro no automático. Porque talvez você já tenha percebido isso. A maioria das pessoas não tem uma relação racional com dinheiro. Ela tem uma relação emocional, ansiosa, defensiva, cheia de culpa. Você até sabe o que deveria fazer. Mas, na hora H, seu corpo trava, você adia, você evita, ou você resolve rápido só para parar de sentir desconforto. E isso não é falta de disciplina, é cérebro funcionando no modo ameaça. Os conselhos financeiros tradicionais partem de uma suposição silenciosa, mas extremamente perigosa, a de que você toma decisões financeiras de forma lógica, que, diante de números, planilhas, juros e prazos, você simplesmente analisa, calcula e escolhe o melhor caminho, que basta informação suficiente para agir certo, que, se você ainda não está onde gostaria, o problema é falta de conhecimento, disciplina ou força de vontade. Mas o cérebro humano não funciona assim. Quando o assunto é dinheiro, o que entra em ação não é, em primeiro lugar, a parte racional. É o sistema emocional, é o corpo, é a memória. Antes de qualquer cálculo, o cérebro pergunta algo muito mais primitivo. Isso é seguro ou perigoso? Dinheiro ativa memórias antigas, histórias de escassez vividas na infância, discussões familiares, vergonha de não ter, comparação com outras pessoas, medo de perder o pouco que existe. Tudo isso acontece em frações de segundo, fora do campo consciente. Quando você percebe, o corpo já reagiu. Tensão no peito, pressa, vontade de evitar, irritação, culpa. E aí entra o grande erro do modelo tradicional. Ele tenta resolver um problema emocional com ferramentas exclusivamente racionais. Planilhas são importantes. Organização é importante. Conhecimento financeiro é importante. Mas nenhum deles atua diretamente no ponto onde a decisão nasce. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que deveriam fazer, e mesmo assim não fazem. Sabem que precisam olhar as contas, mas evitam. Sabem que precisam poupar, mas se sabotam. Sabem que precisam decidir com calma, mas agem por impulso, não porque são irresponsáveis, mas porque o cérebro está operando em modo ameaça. Quando algo é percebido como ameaçador, o cérebro não quer eficiência, ele quer alívio. E alívio imediato geralmente vem de 3 caminhos: evitar, adiar ou compensar. Evitar olhar, adiar decisões. Compensar com consumo, distração ou negação. Nenhuma dessas respostas é consciente no início. Elas são automáticas. É por isso que conselhos como basta ter disciplina soam quase ofensivos para quem vive nesse estado. Eles ignoram completamente a experiência interna de quem está tentando sobreviver emocionalmente a esse tema. Outro ponto pouco falado: dinheiro mexe com identidade. Para muita gente, o valor financeiro se mistura com valor pessoal. Ganhar menos vira sinônimo de ser menos. Dever vira sinônimo de fracasso. Não conseguir guardar dinheiro vira prova de incapacidade. Quando isso acontece, qualquer interação com dinheiro vira uma ameaça ao ego. E o cérebro faz o que sabe fazer melhor: protege. Protege evitando. Protege atacando. Protege racionalizando. Depois eu vejo isso. Agora não é um bom momento. Quando eu ganhar mais, eu resolvo. Eu já tentei e não funciona. Percebe como o problema não está na falta de técnicas. Está no campo emocional, onde essas técnicas deveriam ser aplicadas. O modelo tradicional ignora completamente o fato de que o cérebro aprende por repetição emocional, não por instrução lógica. Você pode ouvir a mesma dica 1000 vezes. Se toda vez que tenta aplicá-la, o corpo entra em estado de tensão, o cérebro associa aquela ação ao desconforto e passa a evitá-la automaticamente.
É por isso que tantas tentativas de mudança duram pouco. No início, há motivação. Depois, o desconforto cresce. E o cérebro puxa de volta para o padrão conhecido, mesmo que ele não seja o melhor. Conhecido é previsível. E previsibilidade é segurança. Em algum momento, isso ficou muito claro para mim. Eu percebi que não adiantava tentar controlar o dinheiro se internamente eu me sentia ameaçada sempre que lidava com ele. Não adiantava buscar mais métodos se o meu corpo reagia com tensão antes mesmo de qualquer decisão. Foi aí que surgiu uma pergunta simples, mas desconfortável. E se, em vez de tentar controlar o dinheiro, eu treinasse o cérebro para se sentir seguro ao lidar com ele? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da ação externa para a experiência interna. Ela não nega a importância de organização ou estratégia, mas entende que, sem segurança emocional, nenhuma delas se sustenta. Segurança aqui não significa negar a realidade. Significa ensinar o cérebro que olhar, decidir e lidar não é uma ameaça à sobrevivência. Quando o cérebro se sente seguro, ele não foge, ele permanece, ele avalia, ele escolhe melhor. E é exatamente isso que o modelo tradicional nunca ensinou, que antes de mudar números, é preciso mudar a relação. Perfeito. Sigo exatamente como combinamos. Foi a partir dessa mudança de pergunta que nasceu a ideia do experimento de 30 dias. Não como uma promessa de enriquecimento rápido, não como uma fórmula milagrosa, mas como um campo de treino, um espaço delimitado no tempo para observar, testar e reeducar a forma como o cérebro reage quando o assunto é dinheiro. Porque existe algo importante sobre o cérebro humano. Ele aprende melhor quando há experiência, não apenas intenção. Pensar em mudar não muda. Decidir mudar não muda. O que muda é repetir uma nova experiência emocional vezes suficientes para que o cérebro pare de tratá-la como ameaça. 30 dias não são mágicos, mas são tempo suficiente para quebrar o automático, para interromper padrões, para criar consciência onde antes havia fuga. O desafio não nasceu da ideia de fazer mais. Pelo contrário, ele nasceu da decisão de fazer diferente. Durante esses 30 dias, o objetivo não era ganhar mais dinheiro, era observar como eu reagia a ele, como meu corpo respondia ao abrir o aplicativo do banco, que pensamentos surgiam ao pagar uma conta, que emoções apareciam ao gastar, poupar ou decidir. Porque o que normalmente acontece é isso: a gente se relaciona com dinheiro como quem passa por um corredor escuro correndo, tentando não encostar em nada. Quanto mais rápido acabar, melhor. Quanto menos sentir, melhor. Quanto menos pensar, melhor. Só que, para o cérebro, aquilo que não é visto não é reorganizado. É apenas empurrado para o fundo, onde continua influenciando decisões. Então o desafio tinha um princípio simples: tirar o dinheiro do invisível e trazê-lo para a consciência. Não para julgá-lo, não para romantizá-lo, mas para percebê-lo. Porque o cérebro só aprende aquilo que ele percebe de forma repetida e segura. Ao longo desses 30 dias, eu não mudei minha renda, não mudei drasticamente meus gastos, não virei outra pessoa. O que mudou foi a forma de interação, pequenas práticas diárias, momentos curtos, atos simples. Algumas dessas práticas, à primeira vista, pareciam bobas, quase infantis. Outras causaram um desconforto imediato, como se eu estivesse fazendo algo errado só por desacelerar. E isso foi um sinal importante. Sempre que algo simples gera desconforto, geralmente não é porque não funciona, é porque toca um padrão antigo. O desafio foi desenhado para provocar esse contato, não de forma agressiva, mas constante. Todos os dias, em algum momento, havia uma interação consciente com o dinheiro. Nada complexo, nada demorado, mas deliberado. E esse ponto é essencial. O cérebro diferencia muito bem aquilo que é feito no automático daquilo que é feito com intenção. Quando você faz algo com presença, mesmo que por poucos segundos, você envia uma mensagem diferente ao sistema nervoso. Você diz, sem palavras,
Isso é seguro o suficiente para eu ficar aqui. Ao longo dos dias, essa mensagem começa a se repetir, e repetição cria aprendizado. Outro aspecto fundamental do desafio era não tentar sentir algo específico. Não era sobre se forçar a sentir gratidão, nem positividade, nem entusiasmo. Era sobre permitir sentir o que viesse, sem fugir. Ansiedade, irritação, culpa, medo. Tudo isso fazia parte do processo, porque o objetivo não era substituir emoções ruins por emoções boas. Era aumentar a tolerância emocional ao tema. Quando você tolera, você não reage impulsivamente. Quando não reage, você escolhe melhor. O desafio também não tinha a intenção de virar um ritual rígido. Não havia punição se um dia fosse esquecido. Não havia cobrança de perfeição. Isso é crucial. O cérebro aprende melhor em ambientes de segurança, não de pressão. Sempre que uma tentativa de mudança vem acompanhada de cobrança excessiva, o sistema nervoso entra em defesa. E tudo volta ao padrão antigo. Por isso, o experimento foi tratado como um laboratório, não como um teste de valor pessoal. Havia curiosidade no lugar de julgamento, observação no lugar de cobrança. Olha isso. Interessante essa reação. Não tinha percebido esse padrão antes. Essas pequenas frases internas mudam completamente a qualidade da experiência e, aos poucos, algo começou a acontecer. Não de forma dramática, não com grandes revelações, mas com pequenas rupturas no automático. Momentos em que a decisão não vinha carregada de tensão, momentos em que a evitação diminuía, momentos em que a relação parecia mais neutra. E neutralidade, quando o assunto é dinheiro, já é uma revolução. O desafio de 30 dias não prometia transformar a realidade externa de imediato. Ele prometia algo mais profundo, transformar o campo interno onde as decisões nascem. Porque quando esse campo muda, o resto começa a se reorganizar naturalmente. Uma das primeiras coisas que eu percebi, logo no início do experimento, foi o quanto a relação com dinheiro acontece no automático. Não é algo pensado, é quase reflexo. Você abre o aplicativo do banco já com o corpo levemente tenso, paga uma conta o mais rápido possível, fecha a tela, respira aliviado, como quem acabou de sair de um lugar perigoso. Talvez você faça isso também, sem olhar direito, sem respirar, sem presença. E isso parece inofensivo, porque leva poucos segundos. Mas, para o cérebro, esses segundos são suficientes para reforçar uma associação muito clara. Isso é ruim, isso é perigoso, isso é algo que eu quero evitar. O cérebro aprende por repetição emocional, não por discurso racional. Toda vez que você lida com dinheiro em estado de tensão e fuga, ele registra: dinheiro, ameaça. Então a primeira grande mudança foi interromper exatamente esse padrão. Eu parei de pagar contas no modo: quanto antes eu acabar com isso, melhor. Não porque pagar contas se tornou algo prazeroso, mas porque eu entendi que o jeito como eu fazia aquilo estava treinando meu cérebro contra mim. Então eu comecei a fazer o oposto. Toda vez que surgia uma interação financeira, fosse pagar um boleto, transferir dinheiro, olhar um saldo, eu desacelerava propositalmente. Não muito. Alguns segundos apenas. Eu olhava para o valor, respirava, percebia o corpo. Não para romantizar a situação, mas para ensinar o cérebro que permanecer ali não era perigoso. Isso é algo muito simples, mas profundamente contraintuitivo. Porque o impulso natural é sair rápido, e permanecer é desconfortável no início. Mas esse desconforto é justamente o sinal de que você está tocando um padrão antigo. Do ponto de vista neurocomportamental, o que acontece aqui é importante. Você está criando uma nova experiência emocional associada à mesma ação. Antes, pagar uma conta vinha acompanhado de pressa e tensão. Agora, vinha acompanhado de pausa e presença. O cérebro começa a atualizar o significado daquela experiência. Outro ritual que entrou no experimento foi verbalizar. E aqui é importante esclarecer. Não é falar com o dinheiro como se ele fosse uma entidade mágica. É falar com você mesma, em voz baixa ou mentalmente, enquanto lida com ele.
Isso pode soar estranho, e tudo bem. O estranhamento faz parte. O cérebro humano responde muito à linguagem. Ele não diferencia totalmente pensamento, palavra e experiência real. Quando você verbaliza algo com intenção, você ativa múltiplas áreas cerebrais ao mesmo tempo. Isso aprofunda o aprendizado. Então, em alguns momentos, eu dizia coisas simples, nada grandioso, nada afirmativo demais. Algo como, está tudo bem olhar para isso. Eu consigo lidar com essa decisão. Não preciso resolver tudo agora. Essas frases não mudam a realidade externa, mas mudam o estado interno a partir do qual você interage com ela. E estado interno determina comportamento. Outro ponto importante dos rituais era encerrar conscientemente cada interação. Normalmente, a gente paga algo e sai correndo mentalmente. Não há fechamento. No cérebro, aquilo fica como uma pendência emocional. Então eu passei a encerrar o ato, com um gesto simples, uma respiração final, um ok interno. Isso pode parecer irrelevante, mas cria uma sensação de conclusão, e o cérebro adora conclusão. Pendência gera ansiedade, conclusão gera alívio. Com o tempo, eu percebi algo curioso. Quanto mais eu encerrava conscientemente pequenas interações, menos peso elas acumulavam. Outro ritual importante foi não evitar olhar. Muita gente evita olhar o saldo, as contas, os números, não por irresponsabilidade, mas por autoproteção emocional. Só que evitar olhar não elimina o problema, apenas mantém o cérebro em estado de ameaça constante. Então o ritual não era olhar para tudo, era olhar um pouco, com presença, abrir, olhar, respirar, fechar, sem resolver, sem julgar, sem planejar, apenas perceber. Isso parece simples demais para funcionar, mas é exatamente por isso que funciona. O cérebro precisa de exposições graduais para deixar de tratar algo como ameaça. Esse é o mesmo princípio usado em terapias de dessensibilização. Você não joga a pessoa no medo máximo. Você aproxima aos poucos. Outro ritual foi observar o diálogo interno que surgia em situações financeiras. Não para corrigi-lo imediatamente, mas para ouvi-lo. Frases como, eu nunca vou sair disso. Eu sou péssima com dinheiro. Isso sempre dá errado. Essas frases não são verdades. São padrões. E padrões só perdem força quando são vistos com clareza. Em vez de brigar com esses pensamentos, eu os registrava mentalmente, como quem observa um hábito antigo. Essa observação sem julgamento reduz a identificação. E quando você não se confunde com o pensamento, ele perde poder. Algo importante, esses rituais não eram feitos todos os dias da mesma forma. Alguns dias fluíam melhor, outros não. E isso fazia parte. O objetivo nunca foi criar um ritual rígido, foi criar consciência recorrente. Consciência é o primeiro passo de qualquer reprogramação. E, aos poucos, algo começou a mudar. Não no dinheiro em si, mas no corpo. Menos tensão ao abrir o aplicativo. Menos pressa, menos fuga. E isso começou a refletir em decisões pequenas, uma compra evitada, uma escolha mais consciente, um adiamento feito com calma, não com medo. Esses rituais funcionam não porque são místicos, mas porque atuam exatamente onde o modelo tradicional nunca atuou, na experiência emocional repetida. Eles não tentam convencer o cérebro com lógica. Eles mostram, na prática, que é possível lidar com dinheiro sem entrar em estado de ameaça. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a cooperar. Antes de qualquer coisa, foi preciso deixar algo muito claro para mim mesma ao longo do experimento. Isso aqui não é magia. Não é pensamento positivo disfarçado. Não é afirmação vazia repetida no espelho. Não é fingir que está tudo bem quando não está. E, principalmente, não é uma tentativa de negar a realidade financeira. Esse ajuste de expectativa é essencial, porque muita gente abandona processos de mudança, não porque eles não funcionam, mas porque espera deles algo que nunca foi a proposta. O que está acontecendo aqui não é um truque para atrair dinheiro como se ele surgisse do nada. É um treinamento emocional.
é aprender a lidar com um tema que, para muita gente, ativa medo, vergonha e tensão antes mesmo de qualquer decisão consciente. Quando você entende isso, a pergunta muda. Não é mais, isso vai me deixar rico? É, isso está mudando a forma como eu reajo, porque reação vem antes de resultado. Outro ponto importante. Isso não é sobre sentir coisas boas o tempo todo. Em nenhum momento o objetivo foi substituir emoções desconfortáveis por emoções agradáveis à força. Na verdade, acontece quase o oposto. Nos primeiros dias, o que aparece com mais clareza são justamente as emoções que sempre estiveram ali, mas eram evitadas. Ansiedade ao olhar números, irritação ao pagar algo que você não queria pagar, culpa por decisões antigas, medo de repetir erros, tudo isso vem à tona quando você para de fugir. E aqui está um erro comum. Achar que sentir desconforto significa que algo está dando errado. Na maioria das vezes, significa exatamente o contrário. Desconforto é sinal de contato com um padrão antigo. Quando o cérebro se depara com algo que ele sempre evitou, ele reage. Não porque aquilo é perigoso, mas porque é desconhecido dentro daquele contexto. O cérebro prefere o conhecido ao melhor. Isso não é uma frase motivacional. É funcionamento neural. O conhecido pode ser ruim, limitado ou doloroso, mas é previsível. E previsibilidade gera sensação de controle. Por isso, quando você começa a lidar com dinheiro de um jeito diferente, mesmo que mais consciente, o cérebro pode reagir com resistência. Essa resistência pode aparecer como vontade de desistir, impaciência, pensamentos do tipo "isso é bobagem", ou até um impulso de voltar ao modo antigo. Nada disso significa fracasso, significa transição. Outro ajuste de expectativa importante. Isso não substitui ação. Mudar a relação com dinheiro não elimina a necessidade de decisões difíceis, organização ou responsabilidade. O que muda é o estado interno a partir do qual essas ações acontecem. Existe uma diferença enorme entre decidir algo em estado de tensão e decidir em estado de presença. No primeiro caso, a decisão vem carregada de medo e pressa. No segundo, ela vem com mais clareza, mesmo que a situação ainda não seja ideal. Esse processo também não acontece de forma linear. Alguns dias parecem mais leves, outros mais pesados. Isso não é sinal de regressão. É sinal de que o cérebro está recalibrando. Quando você passa anos lidando com dinheiro de forma automática, o padrão não some em 2 semanas. Ele perde força aos poucos, e isso exige paciência. Outro ponto que precisa ser dito com honestidade. Esse tipo de mudança não é confortável para o ego, porque ela expõe narrativas internas. A narrativa de que eu sou assim mesmo, de que dinheiro sempre foi um problema, de que não adianta tentar. Quando você começa a agir diferente, essas narrativas são questionadas. E o ego não gosta de ser questionado. Por isso, às vezes, surge uma vontade estranha de se sabotar exatamente quando algo começa a mudar. Isso não é falta de capacidade, é defesa de identidade. Entender isso evita muita autocobrança desnecessária. Esse processo também não é sobre se tornar uma pessoa iluminada financeiramente. É sobre se tornar mais honesta consigo mesma, honesta sobre seus medos, sobre seus impulsos, sobre seus limites atuais. E honestidade cria base real para a mudança. Outro ajuste essencial: não confundir ludicidade com infantilidade. Trazer consciência, pausa e linguagem para a relação com o dinheiro não é imaturidade, é flexibilidade cognitiva. Crianças aprendem rápido porque brincam, adultos aprendem devagar porque se defendem. Quando você traz um elemento mais leve e consciente para um tema pesado, você reduz a rigidez mental. E rigidez é inimiga da aprendizagem. Por fim, talvez o ajuste mais importante de todos: isso não é sobre controlar pensamentos. Pensamentos surgem. O objetivo não é eliminá-los, é não obedecer automaticamente. Quando você observa um pensamento sem agir a partir dele, você cria espaço, e espaço é liberdade.
Ao longo do experimento, ficou cada vez mais claro que o maior ganho não era financeiro, era emocional. Menos medo, menos fuga, mais tolerância. E tolerância emocional é o que permite qualquer mudança sustentável. Se você entra nesse processo esperando sentir apenas coisas boas, vai se frustrar. Mas se entra esperando se conhecer melhor, ele entrega muito mais do que promete. Na metade do desafio, algo ficou muito claro para mim. Eu já não estava fazendo as coisas do mesmo jeito. Mas isso não significava que tudo estava confortável. Pelo contrário. Se no início o maior desafio era lembrar de fazer as práticas, no meio do caminho, o desafio passou a ser lidar com o que aparecia quando eu fazia. A primeira mudança foi sutil, mas consistente. Eu estava mais consciente, mais presente ao abrir o aplicativo do banco, menos automática ao pagar algo, mais atenta aos impulsos que surgiam antes de uma decisão, coisas pequenas, mas reais. Eu percebia quando a vontade de gastar vinha de ansiedade. Percebia quando o impulso de adiar vinha de medo. Percebia quando uma decisão rápida era, na verdade, uma fuga. Esse nível de consciência é libertador, mas também cansativo. Porque você começa a enxergar padrões que sempre estiveram ali, mas que antes passavam despercebidos. E quando você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. Ao mesmo tempo em que eu me sentia mais presente, eu também me sentia mais irritada em alguns momentos. Não com o dinheiro em si, mas comigo, com escolhas antigas, com hábitos repetidos, com frases internas que eu já conhecia bem. Por que eu sempre faço isso? Por que eu demorei tanto para mudar? Por que parece tão difícil algo que deveria ser simples? Essas perguntas surgiam com força no meio do caminho. E isso é algo que quase ninguém fala sobre processos de mudança. Quando você para de evitar, o desconforto aumenta antes de diminuir. Isso acontece porque a evitação anestesia, e consciência tira o anestésico. No meio do desafio, eu comecei a perceber o quanto certas decisões eram tomadas apenas para aliviar sensações internas. Compras feitas não por necessidade, mas para acalmar. Adiamentos feitos não por estratégia, mas por medo. Escolhas feitas para fugir da culpa, não para resolver. Ver isso em si mesma não é agradável. Dá vontade de desistir, e essa vontade não vem em forma de pensamento claro. Ela vem como cansaço, como impaciência, como uma voz dizendo, isso não está funcionando. Mas, na maioria das vezes, isso é apenas o cérebro tentando voltar ao padrão antigo, onde ele se sentia mais no controle. Esse ponto do caminho é crítico. É aqui que muita gente abandona qualquer processo de mudança. Não porque nada mudou, mas porque muita coisa começou a mudar. Outro aspecto importante desse checkpoint foi perceber como o dinheiro se conectava a outras áreas da vida. Não era só sobre gastar ou poupar. Era sobre autocobrança, sobre perfeccionismo, sobre medo de errar. Quanto mais eu observava minha relação com o dinheiro, mais eu enxergava reflexos da forma como eu lidava com decisões difíceis em geral. Evitar conversa difícil, adiar escolha importante, se cobrar demais depois, o dinheiro era só o gatilho mais visível. Essa percepção trouxe um misto de clareza e desconforto. Clareza, porque mostrava que o problema não era isolado. Desconforto porque mostrava que a mudança exigia mais do que técnicas, exigia presença. Nesse ponto, uma coisa foi fundamental: diminuir a cobrança. Se eu tentasse fazer o desafio do jeito certo, ele viraria mais um motivo de tensão. Então eu precisei me lembrar constantemente de que aquilo não era uma prova, era um processo. Houve dias em que eu fiz as práticas com facilidade. Houve dias em que fiz de forma mecânica. E houve dias em que simplesmente não consegui. E tudo isso fez parte. A diferença é que, mesmo nos dias difíceis, eu percebia algo novo. Eu não me atacava como antes. Havia mais curiosidade do que julgamento. Interessante como hoje isso pesou mais. Curioso como esse tema ainda ativa tanto. Essa mudança de postura interna é sutil, mas profunda, porque quando você troca ataque por observação, o cérebro sai do modo defesa
E quando sai do modo defesa, ele aprende. No meio do caminho, eu também percebi algo importante. Eu já estava lidando com dinheiro de forma menos reativa. Não perfeita, mas diferente. Havia mais espaço entre o impulso e a ação. Mais segundos de pausa, mais escolhas conscientes. Isso não elimina erros, mas reduz a repetição automática. E reduzir a repetição automática já é um avanço enorme. Esse checkpoint não foi um momento de celebração. Foi um momento de honestidade, de reconhecer o que estava mudando e o que ainda resistia. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo o processo. A mudança real não acontece quando tudo fica fácil, mas quando você decide continuar mesmo vendo as próprias resistências. Perfeito. Sigo somente para a próxima parte. Se, enquanto você ouvia tudo isso, alguma coisa aí dentro fez sentido. Talvez até tenha causado um leve desconforto. Isso já é um sinal importante. Porque esses padrões não são exclusivos. Eles não são falhas pessoais, são respostas aprendidas. E uma das coisas mais poderosas em qualquer processo de mudança é perceber que você não está sozinho nisso. Então eu quero te convidar a fazer algo simples. Se você já percebeu comportamentos parecidos em você, impulsos que vêm do nada, evitação, culpa depois de gastar, tensão só de pensar em dinheiro, escreve aqui nos comentários. Não para se expor, não para se justificar, mas para nomear. Quando você coloca em palavras, o cérebro organiza. O que era confuso ganha forma. O que era automático vira consciente. E quando várias pessoas fazem isso juntas, algo interessante acontece. O peso diminui. Consciência compartilhada cria pertencimento. E pertencimento reduz resistência. Você começa a entender que o problema não é não saber, é nunca ter aprendido a lidar com esse tema sem medo. Se você quiser, use os comentários como parte do seu próprio experimento. Não precisa escrever muito. Uma frase já é suficiente. Às vezes, o primeiro passo de uma mudança real é simplesmente parar de fingir que está tudo sob controle. No final dos 30 dias, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu não acordei rica. Não houve um salto milagroso de renda, nenhuma virada externa espetacular, nenhum antes e depois cinematográfico. Mas eu acordei diferente. E essa diferença começou a aparecer nos detalhes. Eu evitava menos. Coisas que antes eu empurrava para depois. Olhar um saldo, revisar uma conta, tomar uma decisão simples, passaram a ser feitas com menos resistência. Não porque se tornaram agradáveis, mas porque deixaram de ser ameaçadoras. Eu decidia melhor. Não necessariamente decisões maiores, mas decisões mais conscientes. Compras feitas com mais presença, adiamentos feitos por escolha, não por medo, planejamentos feitos sem aquela sensação de aperto no peito. E talvez o mais importante, eu sentia menos peso. O dinheiro continuava sendo dinheiro, as responsabilidades continuavam existindo, mas a carga emocional associada a elas diminuiu. E isso muda tudo, porque quando o peso emocional diminui, o cérebro deixa de gastar energia se defendendo. Essa energia passa a estar disponível para pensar, planejar, escolher. Aos poucos, efeitos práticos começaram a surgir. Havia mais organização. Não porque eu me forcei a ser organizada, mas porque eu conseguia permanecer com o tema tempo suficiente para organizá-lo. Havia menos atraso, menos decisões empurradas, menos sensação de estar sempre correndo atrás. Mas o que mais me chamou a atenção foram os resultados intangíveis. Eu me sentia menos ansiosa ao lidar com dinheiro, menos reativa, menos identificada com erros passados. Antes, qualquer deslize financeiro vinha acompanhado de uma avalanche de autocrítica. Agora, vinha acompanhado de análise. O que aconteceu aqui? Qual foi o gatilho? O que posso ajustar da próxima vez? Essa mudança de postura interna é profunda, porque quando você sai do ataque e entra na observação, o cérebro não entra em modo defesa. E quando não há defesa, há aprendizado. Outra coisa que mudou foi a percepção de controle. Não controle no sentido rígido, mas no sentido de presença.
Eu sentia que estava participando mais das minhas próprias decisões, que não estava apenas reagindo. Isso gera uma sensação de autonomia que não depende do saldo bancário. Depende da forma como você se posiciona internamente. Também ficou claro que o dinheiro começou a ocupar um lugar diferente na minha mente. Ele deixou de ser um inimigo silencioso. Deixou de ser um tema carregado de tensão constante. Passou a ser algo com o qual eu podia dialogar, mesmo quando a situação não era ideal. E isso trouxe reflexos para além das finanças. Minha relação com o trabalho mudou um pouco, com decisões difíceis, com conversas desconfortáveis, porque o treino não era sobre dinheiro em si, era sobre tolerar desconforto sem fugir, e essa habilidade se transfere. Outro ponto importante: os resultados não vieram todos ao mesmo tempo. Alguns apareceram rápido, outros mais lentamente, e alguns ainda estavam em construção. Mas a diferença fundamental é que agora havia um processo em andamento, não mais uma sensação de estagnação. Antes, a impressão era de estar sempre tentando resolver o mesmo problema de ângulos diferentes, sem sair do lugar. Depois dos 30 dias havia movimento. Não um movimento externo explosivo, mas um movimento interno consistente. E esse tipo de movimento é o único que se sustenta no longo prazo. Talvez o maior aprendizado desses 30 dias tenha sido esse. Não é possível mudar uma realidade externa de forma estável, sem antes mudar o campo interno onde as decisões nascem. Quando a relação muda, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, os resultados começam a responder, não como mágica, mas como consequência. Perfeito. Sigo para a próxima parte, somente ela, mantendo o mesmo tom e profundidade. Depois que os 30 dias terminaram, uma pergunta começou a aparecer com mais frequência. E agora? Porque qualquer experimento tem um fim claro, mas a vida real não funciona em ciclos tão bem definidos. O risco, nesse ponto, é tratar a experiência como algo que acabou e voltar, pouco a pouco, para o modo automático antigo. Foi aí que ficou evidente uma coisa importante. Essa mudança não se sustenta porque você faz tudo todos os dias. Ela se sustenta porque você entende o princípio por trás do que fez. O princípio não é o ritual em si, não é a frase exata, não é o gesto específico. O princípio é a forma como você se posiciona internamente diante do dinheiro. Presença em vez de fuga. Curiosidade em vez de ataque. Pausa em vez de impulso. Quando você entende isso, o processo deixa de ser rígido e passa a ser adaptável. Eu não mantive todas as práticas do experimento. Isso seria irreal. O que eu fiz foi escolher uma ou duas que faziam mais sentido para a minha rotina. As que tinham o maior impacto com o menor esforço emocional. E isso é essencial para qualquer mudança de longo prazo. O cérebro não sustenta comportamentos que exigem vigilância constante. Ele sustenta comportamentos que se encaixam na vida real. Por isso, sustentar a mudança não é repetir tudo, é integrar. Integrar significa levar o aprendizado para situações novas, momentos inesperados, decisões maiores, fases mais difíceis. Em vez de perguntar qual ritual eu faço agora, a pergunta passou a ser: como eu posso me posicionar diante disso sem entrar no modo ameaça? Às vezes, isso significava apenas respirar antes de decidir. Outras vezes, significava adiar uma escolha até estar mais regulada emocionalmente. Em alguns casos, significava aceitar que aquele momento ainda não permitia uma decisão ideal. E tudo bem. Sustentar a mudança também exigiu abandonar a ideia de perfeição. Houve momentos em que antigos padrões voltaram, impulsos reapareceram, decisões foram tomadas no automático. A diferença é que agora isso era percebido mais rápido. E percepção muda tudo. Antes, um deslize vinha acompanhado de culpa e desistência. Agora, vinha acompanhado de ajuste. O que aconteceu aqui? O que esse momento ativou? O que posso fazer diferente da próxima vez? Esse tipo de pergunta mantém o cérebro no modo aprendizado, não no modo defesa. Outro ponto importante: o efeito dessa mudança não ficou restrito ao dinheiro.
Ela começou a aparecer em outras áreas da vida, na forma de lidar com o trabalho, na relação com autocobrança, na maneira de enfrentar decisões difíceis, porque, no fundo, dinheiro é um dos gatilhos mais intensos que existem. Se você aprende a lidar com ele sem entrar em pânico, você aprende a lidar melhor com muita coisa. Dinheiro, nesse sentido, funciona como um espelho. Ele mostra como você reage à pressão, à incerteza, à sensação de insuficiência. Quando a relação com esse espelho muda, a imagem refletida também muda. Sustentar a mudança é aceitar que ela não é linear, que haverá fases mais conscientes e fases mais automáticas, e que isso não invalida o processo. O que sustenta é a intenção renovada, não aquela intenção grandiosa do início, mas uma intenção simples, cotidiana. Eu posso olhar para isso. Eu posso escolher com mais presença. Eu não preciso fugir. Essas pequenas decisões repetidas criam um novo chão interno, e é esse chão que permite construir algo diferente ao longo do tempo. Não mais a partir do medo, mas a partir de um senso maior de participação na própria vida. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais honesta não seja "isso funciona?", mas outra, bem mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Você está disposto a se relacionar com o dinheiro de um jeito diferente? Não diferente no sentido de fazer mais força, nem de se cobrar mais, nem de virar alguém que você não é. Diferente no sentido de parar de fugir. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não tem um problema técnico com dinheiro. Tem um problema relacional. Evita olhar, evita sentir, evita decidir com presença. E essa evitação vai moldando a vida aos poucos, sem que a gente perceba. Ela aparece em escolhas pequenas, mas constantes. E quando você vê, passou muito tempo vivendo no automático. O que esse experimento de 30 dias mostrou, pelo menos para mim, é que a mudança real não começa quando o dinheiro muda. Ela começa quando a forma de estar diante dele muda. Quando o corpo não entra imediatamente em tensão. Quando a mente não dispara histórias antigas, quando existe espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é liberdade. Não liberdade financeira no sentido glamuroso, mas liberdade mental, liberdade para olhar, para decidir, para errar sem se destruir, para ajustar sem desistir. E isso não é pouca coisa. Talvez você tenha passado anos acreditando que o problema era a falta de disciplina, ou falta de conhecimento, ou falta de oportunidade, e talvez, em parte, essas coisas existam. Mas nada disso se sustenta se, toda vez que você se aproxima do tema dinheiro, o seu sistema nervoso entra em modo ameaça. Por isso, essa revolução não é barulhenta. Ela não acontece em um grande gesto. Ela não precisa ser anunciada. Ela acontece em momentos pequenos, repetidos, quase invisíveis. No jeito como você abre o aplicativo do banco, no jeito como você paga uma conta, no jeito como você fala consigo mesmo depois de uma decisão. Esses momentos parecem insignificantes, mas são eles que treinam o cérebro. E o cérebro, uma vez treinado, muda comportamento. Comportamento muda escolhas. Escolhas mudam resultados, não como mágica, mas como consequência. Agora, a pergunta volta para você. Você não precisa acreditar em nada do que foi dito aqui. Não precisa concordar com tudo. Não precisa adotar todas as práticas. Mas talvez você possa fazer algo simples, testar. Não como um compromisso eterno, mas como um experimento. 30 dias passam de qualquer forma. A diferença é como você atravessa esse tempo. Você pode atravessar repetindo os mesmos padrões, ou pode atravessar observando, pausando e escolhendo com um pouco mais de presença. Se você quiser, eu te convido a fazer esse desafio comigo. Não para provar nada para ninguém, não para alcançar um ideal, mas para se conhecer melhor na prática. Comece pequeno. Escolha uma situação, uma interação com dinheiro por dia para fazer de forma consciente. Observe o corpo, observe os pensamentos, observe a vontade de fugir, sem julgamento. Se fizer sentido para você, escreve nos comentários que topa participar.
Não precisa se explicar. Não precisa se expor demais. Às vezes, dizer eu topo já é o primeiro rompimento com o automático. Curte o vídeo se ele te ajudou a enxergar algo novo. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando como o cérebro influencia hábitos, escolhas e comportamento no dia a dia. Porque o Mente Aplicada existe para isso, não para prometer atalhos, mas para criar consciência onde antes havia repetição. E, no fim das contas, talvez a abundância não seja sobre quanto entra, mas sobre quanto espaço interno existe para lidar com o que entra e com o que sai. Essa revolução não começa fora. Ela não começa amanhã. Ela não começa quando tudo melhorar. Ela começa agora, no próximo pequeno gesto, e essa é a sua vez.